Oi, boa tarde, tudo bem, pessoal? Voltei. Hoje estou com uma camiseta, nossa primeira camiseta que nós fizemos quando descobrimos o autismo, né? Então, primeira celebração do mês dos autistas, aí nós fizemos, né? Essa camiseta. Eu amo alguém que tem autismo. Eu acho muito fofo, porque esse bonequinho é o Heitor. Olha que coisa mais bonitinha. E as pessoas gostam bastante, a gente gosta bastante também dessa camiseta. Voltei para falar sobre uma das características nos autistas, que são as sensibilidades, né? E o Heitor tem sensibilidade, o Heitor apresentou a sensibilidade a partir de quanto tempo? Ele sempre teve a sensibilidade? Sim, sim, sim. O Heitor tem sensibilidade, teve desde o início, né, a sensibilidade ao toque, à luz. Com o tempo, apareceu a sensibilidade auditiva também. Então, desde muito cedo, assim, eu lembro, né, que na maternidade, né, pode ser até uma coincidência, eu acho, mas na maternidade, eu não sei quanto tempo que aparece as características, pode ser desde muito cedo, assim, na maternidade, né, que é esse exemplo que eu vou dar. A enfermeira chegou no quarto, abriu a janela, isso no segundo, terceiro dia, e ele colocou as mãozinhas no olho, assim. Foi muito interessante, porque isso chamou a atenção dela, chamou a minha atenção. Olha que preguiçoso, ele não gosta de acordar, da claridade. Como era muito novinho, a gente não tinha noção, né? E com o passar do tempo, ele foi demonstrando, sim, essa sensibilidade à luz. Só que a gente sempre tenta comparar com alguém da família. Então, como eu não gosto da claridade, gosto de dormir no escuro, eu acabei comparando a mim. Então, quando a gente saía com o Heitor no shopping, que ele dormia no meio do passeio, que a gente deixava ele no carrinho, tinha que proteger os olhos com uma fraldinha. Sempre tem aqueles olhares, tinha algumas pessoas que às vezes acabava falando mesmo pra gente ouvir. Olha, para que esconder o rosto da criança? Desse jeito vai sufocar. Sempre tem alguém para dar um pitaco, né? E, e eu não conseguia, o Heitor ele não conseguia dormir se não tivesse com os olhos ali vendados. E com o tempo foram aparecendo outras características de sensibilidade que eu fui entender depois do diagnóstico. Então, o diagnóstico ele vem também com essa importância da gente compreender muitas ações. O Heitor, ele tinha, com 6 meses, ele deu a primeira crise dele, assim, forte, da sensibilidade ao toque. Eu fazia o Heitor dormir no meu colo, então eu ninava ele, como muitas mães têm esse hábito, eu ninava o Heitor. E com 6 meses ele não. Era de tarde, eu estava tentando fazer ele dormir e ele chorava muito. Muito, mas muito mesmo. E eu tentava de todas as formas. Eu já sabia que ele gostava do escuro, então fui para o quarto escuro, tapei os olhos, fiz tudo que eu imaginava que ia deixar ele confortável e ele ia conseguir dormir. Eu percebia que era sono, não era fome, e ele não dormia. E aí eu coloquei ele na cama, assim, pensando o que eu poderia fazer. Eu já não tinha mais saída, eu não sabia mais o que fazer para acalmar ele. E quando eu olho assim, ele já estava dormindo. Ali eu percebi que ele não queria o meu colo. Ele queria dormir, mas ele queria dormir na cama, sozinho. E isso foi ficando cada vez mais presente, então eu percebia muitas vezes, né, o início do sono. Eu fazia ele dormir no meu colo, aos poucos ia colocando ele na cama, então era uma mistura de eu quero sentir minha mãe, mas não quero que ela toque em mim. Isso é muito difícil, tá, gente? É uma mistura. E pro cuidador, pra mãe, a gente fica numa situação que a gente não sabe o que faz, principalmente quando não sabemos que eles têm essa dificuldade. Então era um misto de eu me aproximo, mas eu não posso tocar. Eu posso fazer com que ele me sinta, mas ele não pode me sentir muito. Essa dosagem é muito complicada. E fui aprendendo aos poucos a lidar com isso. Um pouco antes do diagnóstico, já por volta de 1 ano, o Heitor ele não gostava que ninguém tocasse nele. Então, quando ele estava atrás lá no carro, na cadeirinha, posicionado, e a gente parava em algum lugar que a pessoa abria a porta,
E ela, oi, Heitor, ia beijar, ia tocar nele. Gente, ele não gostava, ele gritava. Porque como ele não tinha uma comunicação verbal, ele não tinha nenhum tipo de comunicação ainda, não tínhamos o diagnóstico, era algo que chamava a atenção de toda a família. Ele gritava assim, como se a gente estivesse machucando ele realmente. A sensação que dá é de uma agressão. Parece que estamos agredindo a criança. E então a claridade foi uma sensibilidade, o toque foi outra sensibilidade dele. E isso, com isso, né, vem a parte de escovação de dente, que é difícil. Você poder passar um perfume, pentear o cabelo. Isso vai englobando o dia a dia da criança e tornando esse dia a dia um pouco mais difícil. Então, quando se tem o diagnóstico, né, o diagnóstico é importante, para mim foi muito importante, para o Heitor foi muito importante, por quê? Porque a gente pôde descobrir de onde que vinha essa sensibilidade e pôde tratar de uma forma correta. O que a gente fez? Ok, o Heitor tem um autismo, então é daí que vem essa sensibilidade, a claridade, daí que vem a sensibilidade ao toque. Quando íamos também, né, falando da parte auditiva, quando a gente ia para o shopping, ele gostava muito do shopping, mas o shopping é um local que tem muito estímulo para ele. Então, assim, na hora de se alimentar, na praça de alimentação ele não conseguia. Ele queria estar naquele ambiente, mas ele não conseguia comer, ele não conseguia ficar ali. A gente levava ele pro setor que tem lá um setor para aquecer a comida do bebê, quando é mais bebezinho, né? Aquecer o lugar que a mãe amamenta. Então era naquele ambiente mais tranquilo que a gente levava o Heitor e dava a alimentação dele quando ele estava no shopping. Então, assim, quando a gente chegava lá, ele estava com fome, ele tinha que se acalmar para poder comer e depois sair e ter acesso àquele mundo externo. Com as terapias, tá? Terapias adequadas, terapias dirigidas para cada situação do autista ajuda muito. Então a TO nos ajudou muito também nessa parte. A fono, conversando com ele, fazendo situações, criando situações para que pudesse tocar nele, mostrando como sempre antecipando, né? A questão de escovação de dente, quando eu ia trocar a roupa do Heitor, então sempre conversando com ele antes, uma dificuldade, tá, gente, assim, ó, muito concreta, mudança de estação, é muito difícil, então o Heitor, ele se adaptava com o verão, manga curta, tinha que ia mudando a estação, vinha para a estação mais fresquinha, que tivesse que botar uma manga comprida, é muito difícil dele aceitar essa diferença de manga comprida para manga curta, essa sensibilidade. Então, assim, é um trabalho lento, um trabalho devagar, um trabalho que tem que ser orientado pelos profissionais para os pais, para o cuidador, porque a gente não sabe tudo. Eu costumo dizer que nós não sabemos tudo, a gente não sabe como lidar, não vem um manual, não vem uma cartilha nos explicando como devemos cuidar, como devemos lidar com esse autista. Mas a gente vai em busca, a gente pergunta, né? Eu pergunto, eu vou atrás. E até hoje, né, é assim. Então, como? O que eu devo fazer? De que forma que eu devo fazer? Eu fui percebendo também que nas terapias a vestimenta dele era muito importante. Então, roupas de algodão, roupas mais maleáveis, flexíveis, roupas que proporcionassem para ele uma flexibilidade, um conforto maior, fazia com que a terapia se tornasse mais fácil de ser executada, de que ele pudesse ter desde o primeiro momento até o último momento da terapia, ele estivesse ali presente e tentando entender tudo que era passado para ele absorver com mais facilidade. Então, tudo que vá facilitar o dia a dia dessa criança através, né, muitas usam fones de ouvido. Então, tem essa opção do fone de ouvido até ela conseguir sim estar naquele ambiente. Foi aos poucos que o Heitor conseguiu se alimentar numa praça de alimentação, junto com todo mundo, tá ali, ter aquele excesso de estímulo e tá ali conseguindo, foi muito bom, foi uma vitória também. A questão também de perfume,
digo pra vocês assim que eu gosto muito de passar perfume no Heitor e até hoje ele tem essa dificuldade com perfume por dois motivos. O primeiro é o toque do perfume, aquele borrifar do perfume, ele não gosta. E o cheiro, se o cheiro, né, for mais forte, o perfume for um pouquinho mais forte, ele também tem essa dificuldade. Então eu sempre borrifo na minha mão e vou passando devagar nele. Então, aos poucos, né, o cheiro não vai tanto para ele, fica um pouco na minha mão e não vai o xiringar nele, né, as gotinhas tocam nele. Isso para cortes de cabelo também, então é importante para quem vai cortar o cabelo, borrifar na mão a água e vai fazendo um carinho na cabeça da criança e ela vai molhando e ela já vai sentindo aos poucos, né? Então, a gente vai aprendendo. Eu fui aprendendo todos os dias a como lidar com essas dificuldades do Heitor. E hoje eu vejo que ele superou muitas dificuldades. A escovação de dente, por exemplo, tinha que ser um momento muito atrativo para ele, muito dinâmico. A escova subia, a escova descia. E ele fazia parte do processo da compra do creme dental, da escova de dente, fazia com que ele se sentisse parte daquilo dali, né? Então, assim, quando eu apresentava para ele, não era pronto, ele comprava junto com a gente. Então, ele percebia a compra, ele escolhia, e aí na hora da escovação se tornava um pouco mais fácil. As roupas também, percebi que ele tinha que fazer parte da compra da roupa, para ele ter o interesse de colocar. Então, a antecipação para o autista, para o Heitor, foi muito importante. Eu acredito que para muitos autistas também é válido. Heitor, hoje nós estamos no verão. O verão é calor, mas logo vai vir o inverno. Então eu comecei a explicar para o Heitor que vem o inverno é frio. O inverno a gente precisa colocar um pouco mais de roupa. Vamos comprar roupa? E ele foi amando esse processo. Então, quando vinha o inverno, ele já sabia o que era o inverno. Ele sabia que ele precisava se aquecer. Ele sabia que a gente tinha comprado a roupa, então tinha uma vontade de colocar uma roupa ou outra. É assim, é aos poucos, é todo dia. Mostrava para ele no espelho, né? Porque eu fazia muito eu pentear o cabelo dele e eu vendo. Se ele tava lindo, para mim tava tudo certo. Mãe tem isso, né? Então, o que eu fazia? Não, Heitor, eu vou te mostrar como é que tá o teu cabelo. Eu não quero pentear meu cabelo. Então eu vou te mostrar como é que tá o teu cabelo. Eu mostrava, tu acha que tá bonito? Eu fazia ele refletir, eu faço ele refletir do que ele tá vendo. Você parece um periquito, até hoje eu falo isso pra ele. Você parece um cabelo de periquito. E tem dia que ele diz pra mim assim, sabe? Mãe, eu quero ficar com cabelo de periquito, porque tem dias que a sensibilidade parece que tá maior. Então, mãe, me deixa o meu cabelo de periquito, eu quero ficar com o cabelo de periquito, porque hoje ele tem uma comunicação assim, que eu consigo, né? Ele consegue se fazer entender e eu consigo compreender. Então, nesses momentos eu deixo. Não tem problema, ok. Hoje você vai ficar com o cabelo de periquito. Mas passo a mão, faço um carinho. E é assim, né? Os momentos a sensibilidade são muitas que a criança, o adolescente, o adulto pode ter. E à medida que eles vão crescendo, vai diminuindo, vai sendo trabalhado isso neles. Essas características vão diminuindo, essas sensibilidades, eles vão se adaptando, vão aprendendo a lidar. Mas nada do que a gente possa, sim, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar, para auxiliar, para que não precise, né? Tem situações que não precisam acontecer. A gente consegue, sim, driblar e consegue inverter algumas situações. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês tipos de roupas que eu comprei que deram certo com o Heitor. Tem modelos de jaqueta. Tá, a jaqueta é muito difícil, assim, o início, para ele usar gola. Então, eu vou tentar separar algumas roupas ali e mostrar para vocês essa questão das roupas que eu consigo colocar hoje no Heitor. Se eu lembrar de mais alguma coisa relacionada à sensibilidade, porque são tantas coisas, né? E às vezes fica tão curtinho, eu vou olhando ali o tempo passando e fico nervosa, às vezes. Será que as pessoas vão ter paciência de ouvir tudo? E espero que sim, espero que ajude, que auxilie vocês. E no próximo vídeo vou mostrar as roupas e vou falar um pouco mais também, se me lembrar de alguma coisa. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tenha uma ótima semana, que a semana seja muito abençoada. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado da camiseta. O Heitor adora e a gente também. Boa tarde.